Fala pessoal, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. É um prazer de estar aqui com vocês mais uma vez, iniciando o primeiro podcast de 2025. Muito feliz de estar aqui com vocês dois, iniciando um novo ciclo, onde nós vamos aqui conversar, papear com dois homens incríveis. São eles, cabeleireiros, empresários. Com vocês, Beto Galvão e Cláudio Miguel. Tudo bem, Márcio? Prazer estar aqui. Márcio, coisa boa estar aqui contigo, Márcio. Poder compartilhar aí nosso conhecimento com você é uma maravilha. Que maravilha, pessoal. Você que está nos assistindo, dá lá um like, ativa o sininho e começa a seguir esse podcast. Eu gostaria de primeiro apresentar e queria que vocês se apresentassem. Beto Galvão e Cláudio Miguel, como é que vocês chegaram até aqui? Como foi o início de carreira de vocês dois? Eu comecei na profissão por acaso, né? Eu estava na minha casa, minha irmã cortou meu cabelo, numa visita que eu fiz na casa da minha mãe, eu já era casado, e minha irmã cortou meu cabelo e cortou de maneira divina. Eu disse, olha, coisa boa, como é que faz para aprender? Ela brincando comigo também disse, olha, tem um curso aí no Senac que vai ter, como você faz letras, está no 7º período, você tem chance de passar, que vai ter um vestibular, porque está concorrido. Isso em qual estado, Beto? Pernambuco. Pernambuco? Recife, eu nasci em Recife, sou pernambucano. Pernambuco falando para o mundo, né? Então, a minha irmã que deu esse start. Aí eu larguei letras no 7º período, porque eu tinha a intenção de aprender um pouco de português e fazer letras para fazer jornalismo ou publicidade. Eu pensava ser jornalista ou publicitário, né? E aí foi quando eu comecei a profissão de cabeleireiro. Olha, o Beto Galvão tem uma história incrível, assim como o Cláudio Miguel, mas é uma pessoa que eu já acompanho mais de 30 anos. Beto Galvão, ele chegou a ser embaixador da L'Oréal, não é isso, Beto? Eu me lembro muito bem que você era o menino propaganda da Playboy. Inclusive fizemos alguns catálogos, né, como Playboy, né, Tecniarte. E fui por 9 anos embaixador na época que não existia, né? A L'Oréal foi pioneira nessa condição de embaixadores e eu fiquei por 9 anos. Ainda hoje tem algumas pessoas que ainda fazem parte desse grupo. Tem 3 ainda da mesma época que eu entrei. Da mesma geração. Da mesma geração. Mas a vida muda, né? Eu tenho no paralelo um trabalho com poesia e música. Então eu tenho outras vertentes da arte que eu termino atuando também. Você, Cláudio Miguel, um trabalho incontestável, presença, amigo. Obrigado. A gente que se encontra em eventos, supermercados, academia. É verdade. Vivemos no mesmo bairro, né? Na mesma cidade. Fala um pouco de você, Cláudio. Eu sei também que você já trilhou no mundo de embaixador, fazendo embaixadinhas na Schwarzkopf, não é isso? Eu acho que ninguém nasce, não sei, né, com a intenção de ser cabeleireiro, primeiro, né? Não sei, assim, eu quero ser cabeleireiro, né, Beto? E a minha cabeça nasceu, assim, aos 15, 16 anos eu queria empreender. E aí eu coloquei na cabeça que eu ia para os Estados Unidos, né? Aos 18 eu já estava lá. E aí comecei a trilhar um caminho comercial, né? Tendo uma experiência muito, muito rica, né? O americano ele tem uma coisa muito interessante, Márcio. Ele pensa a médio e longo prazo. Isso faz você criar uma coisa chamada planejamento para você chegar em algum lugar, né? E em determinado momento da minha vida eu me vi empreendendo ou querendo voltar para o Brasil, mas sem uma profissão que eu pudesse ter segurança em mim mesmo. Porque como o Brasil era, e até hoje é um país muito instável, eu fiquei pensando, bom, se eu ganhar dinheiro e voltar com dinheiro e eu falhar, o que vai acontecer comigo, né? Então, em determinado momento, impulsionado por uma coincidência que eu vou revelar aqui para vocês, a minha mãe era cabeleireira. Que legal. Eu não sabia disso. Nem eu sabia. É porque a minha mãe era uma cabeleireira não atuante, mas era ela cabeleireira. E eu não, por isso que eu digo, por isso que eu abri esse papo falando que eu não tinha intenção de ser cabeleireira. Mas a minha mãe, ela era cabeleireira. Quando eu fui para os Estados Unidos, não foi com a intenção, nem ela sabia que não. E lá, a minha cabeleireira dizia que eu tinha jeito de cabeleireira
E a minha namorada na época dizia, você tem cara de cabeleireira. E aquilo ali, de uma certa forma, me soou estranho, sabe? Unido, talvez eu uni o desejo de fazer algo, né? Com fazer bem feito. Eu procurei a melhor faculdade na época da minha cidade, que era Fort Lauderdale, e fui para esse college. E foi muito, muito difícil. Confesso para vocês, foi muito difícil. Eu, inclusive, pensei em desistir, sabe? E aí, a minha namorada, na época, uma história que eu conto rapidamente aqui, falou o seguinte, conversa com a sua professora, que eu lembro até hoje que lá eram módulos, eles eram continuados. Então, você entrava, qualquer mês que você entrasse, ia ter um módulo. Então, o módulo que eu entrei era permanente. Eu demorei 8 horas para enrolar aquela cabeça. Caramba. Enquanto as garotas, em 1 hora, enrolavam aquele bigodinho na cabeça da boneca, né? Uhum. E eu fiquei muito frustrado com aquilo. O início é muito difícil, né, Cláudio? Cara, a minha mão, Márcio, eu falei, olha o tamanho da minha mão, gente. Não tem como, essas garotas enrolam, faz isso rapidamente. Não vou fazer isso. Aí cheguei em casa, triste, frustrado, falei para minha namorada, falei, cara, eu não nasci para isso, tô péssimo, me senti mal, não consegui, terminou o dia, suei, converso com a tua professora. Aí eu cheguei, Miss Ramona, eu lembro disso até hoje, eu acho que tem 30 anos. Falei, Miss Ramona, eu estou muito chateado, e contei a história para ela. Falei, olha, vou te falar uma coisa no pé do teu ouvido. Os melhores cabeleireiros do mundo são homens. Se dedica ao máximo, né? É claro que é uma afirmação dela, não é o que eu acredito, tá, Márcio? Deixa claro aqui. Se dedica ao máximo, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Cara, aquela palavra soou de uma forma, Beto. Cara, entrou por aqui, eu falei, vou fazer isso acontecer. E aí, dedicação máxima ali, sabe? No meio da faculdade, eu conheci um grande cabeleireiro. Já era um cara um nível muito alto, que me acabou me abraçando, assim, para me ensinar. E aí te eu motivou, aprendi. te incentivou, te encorajou, né, Cláudio? Cara, não só isso, ele tinha uma técnica, Márcio, de cortar muito apurado, uma técnica de atender de uma forma muito, sabe, muito técnico, né? Que eu acredito muito em processos, né? E ele era um cara de processos e aquilo me fez ter, assim, uma referência, sabe? Desde o começo, foi muito importante para mim. Isso me remete, eu e Beto, a gente conversa muito, né? A gente tem, assim, um princípio de carreira semelhante, né? Um dia o meu professor chegou para mim e falou assim, você leva jeito. Eu compartilhando isso com o Beto, a professor dele também falou a mesma coisa, e nós acreditamos. Essa habilidade que a Tânia, né, do Senac, né, se ela estiver assistindo agora aí, a Tânia, ela disse, não, você leva um jeito incrível. Eu acreditei naquilo, né? Não, mas até que eu sabia das habilidades pela vertente que eu sempre tive artística, pela atenção que eu tinha desde quando passava com minha mãe pela Praça do Diário vendo os cantadores de coco, eu queria ficar, ela me puxava pelo braço, eu queria, então já era ligado na literatura de cordel, eu sempre fui uma pessoa que tinha assim uma certa filosofia, eu sempre questionei, né, as coisas, então o Cláudio, ele falando isso, me mostra assim como no início às vezes a gente pode ter sobre a gente uma resposta que não é a verdadeira, né? Porque o Cláudio é um talento, a mão dele é uma mão né, que faz trabalhos incríveis. A gente tem assim, Márcio, assim, uma alegria muito grande de poder ter convivido há 30 anos atrás, ter passado por tantas histórias, ter feito tantos, né? Ter feito tantos trabalhos juntos e distintos, e a gente sempre poder ter essa amizade, esse respeito, né? Essa admiração mútua. Sim. Não é? Então é muito legal isso. Sim. Gente, eu estou aqui muito emocionado, tá? Quem me conhece sabe de estar aqui com pessoas como vocês dois. Momento único, ímpar, em que a gente só está contando um pedacinho da história deles. Eu quero fazer uma paradinha aqui e a gente vai conversar muito mais outras coisas aqui, mas eu queria agradecer a nossa parceira Davines, que nos acompanha, que tem a preocupação do mundo melhor, tá aí a Davines, que faz você ser também uma pessoa melhor
conscientemente. Uma grande marca. Tá? Chego a estar muito emotivo aqui, confesso a vocês dois, tá? Mas a gente vai contar também uma experiência de como nós nos conhecemos, né? A gente nos conhecemos através de eventos, eventos de palco, evento de educação, onde a gente trabalhou na mesma franquia. Nós três, não é isso, Beto? Exatamente. Beto, existe uma coisa. Você foi o primeiro franqueado ou eu fui o primeiro franqueado? O que acontece? Oficialmente, quem assinou o papel fui eu. Então, vale o papel. Mas a verdade absoluta tá para você, porque você foi o primeiro a ter a loja física. Mas eu te considero como você como primeiro. E eu considero você primeiro também, tá tudo Você certo. assinou, mas ele abriu a primeira porta. Ele começou antes, ele já vinha de uma outra franquia, então ele trouxe o know-how para a empresa. A empresa se beneficiou muito né? desse conhecimento que o Márcio teve e tem de formato de franquia, né? Ele teve essa experiência vivida, né? E aí ele ajudou a desenvolver isso também. Gente, é surpreendente a gente até falar sobre isso aqui, mas assim, a gente tem um grupo, né? Podemos até falar, né? Pode aqui, falar, claro. Para aqueles que nos seguem, a gente tem um grupo chamado Corta Tudo. Peraí, mas esse nome quem deu foi você, né? Porque eu, como poeta, eu acho ele assim híbrido, né? Mas é interessante também porque tem uma certa provocação, é meio abujanras, né? Gente, onde existe um maior respeito, carinho por cada integrante, né? Hoje o Corta Tudo faz a gente se encontrar às vezes em 2 meses, Caso né? 2 meses, sim. Às vezes em 3, dependendo da nossa agenda, mas é incrível a nossa responsabilidade, o nosso cuidado, o nosso carinho, o nosso zelo de fazer isso acontecer, né, Cláudio? Porque Cláudio é um grande empresário, assim como o Beto, que tem sua família, assim como o Beto. Mas a gente sempre arruma um horário para cortar tudo. Eu acho, Márcio, que coisa importante disso é que se tivesse vaidade, não teria esse encontro. Sim, né? A gente ali não há alimentação de ego, né? De vaidade. O que há é que realmente trata-se de pessoas experientes, né? Que ao longo de uma vida sofreu de tudo, né? Porque não acredito que uma pessoa que tenha um negócio como eu tive por 18 anos, com em média de 48 pessoas juntas, numa área que é uma área de vaidade, que é cabeleireiro, né? O cara que é artista e ao mesmo tempo tem que ter na época, aquela disciplina. Hoje o mercado mudou, né? Não é mais dessa forma, mas antes era registro de carteira. Então era difícil de não ter conflitos, né? Que a gente pudesse ter que viver uma condição de poder ajudar essas pessoas a direcionarem as suas carreiras, as suas vidas, para que sejam prósperas, né? Então, é muito importante dizer isso, sabe, Márcio? Que é uma profissão muito difícil, mas, ao mesmo tempo, é uma profissão muito gloriosa, né? Sim, a gente vê que a pessoa investe num curso e, se ele tem aquela habilidade técnica, ele tem uma resposta financeira. Isso é condição sine qua non. Não só financeira, né, Beto? Sem querer, assim, somando ao que você está falando. Acho que existe uma resposta emocional. Eu sou muito emotivo, né, como o Márcio, né? Eu tenho uma resposta emocional diária no meu negócio. E isso é mais do que resposta financeira. Quando eu digo financeira, é porque a gente vive num país que a gente vê uma maioria de pessoa que tem uma dificuldade muito grande até de subsistir, não, sim, né? Eu não estou... Não é nenhuma crítica porque, a você. Assim, o que eu estou querendo te dizer? A resposta financeira de qualquer negócio, qualquer trabalho, existe. Né? Aí vai da remuneração de cada um, qualificação, enfim, aí existe um mérito de avaliar a profissão, a qualificação de cada um. O que eu digo é, a nossa profissão, diferente às vezes da profissão de um... Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico. Um grande amigo meu é personal trainer.
Ele falou, cara, demora 1 ano para me ter uma resposta positiva do meu aluno. Vocês, a cada cabelo que vocês cortam, que ele pinta, a pessoa chega e fala, nossa, muito obrigado, estou muito feliz. É verdade. É essa resposta emocional que eu digo, entendeu? Sim. A resposta financeira todo mundo vai ter, isso aí é indiferente. Mas o nosso negócio, eu vejo isso muito claramente, ainda mais eu que só corto, né? Eu fico só cortando. Então, assim, de meia hora tem uma pessoa nova ou uma pessoa que já me conhece na cadeira e você tem aquele contato ali humano. E eu, assim, eu tenho um olhar assim, eu até brinco assim no Instagram e tal, o pessoal fala, nossa, eu quero ir, você quer, do jeito que você fala, do jeito que você ouve. Eu digo assim, eu tenho uma regra comigo, Beto, colocar a pessoa antes do cabelo. É claro que a pessoa vê, eu quero esse cabelo. Eu falei, tá ótimo, esse cabelo tá lindo. Mas vamos falar de você primeiro? Claro. Porque aí você se envolvendo com a pessoa, você tem um contato muito mais humanizado que vai além do cabelo. E aí a resposta, nossa, quando a gente consegue transcender essa coisa do cabelo, né? E aí isso é uma habilidade realmente, eu acho que ela vai sendo conquistada ao longo do tempo, ou tem gente que tem mais facilidade ou não, aí vai de treinamento, como você falou mesmo aqui. Pelo menos a resposta que eu tenho ali no meu, sabe, é impressionante de, nossa, muito obrigado, né, Márcia? A gente tem isso aí. Sim. Então, assim, eu vejo um retorno emocional muito legal, sabe, na nossa profissão. Claro que o retorno financeiro também, né, graças a Deus, né, conheci não sei quantos países no mundo, tudo que eu conquistei né, até hoje. Ô, Cláudio, e isso vem a afirmar também uma outra condição, que é da gente estar sempre também à prova, por conta dessa questão do imediato que você falou. Sim. Então, total. A gente, todo dia, se total. A gente tem 15 clientes para atender, a gente tem 15 provas que a gente não sabe qual é a questão que a gente vai responder. É verdade. Total. Então, isso aí é preciso que você tenha um preparo emocional, é preciso você, afirmando realmente o que você falou, você ter que ter uma inclinação a gostar de pessoas, a saber de conviver com essas pessoas, porque essa habilidade primeira do cabeleireiro, para entrar na profissão, na minha opinião, é que você tem que gostar de gente. Né? E você ser verdadeiro. Verdade. Até porque a gente vive hoje um mundo da pós-verdade, né? Verdade. A gente vê pela internet como é que está. Hoje eu estou fazendo até quase uma campanha da anti-pós-verdade. Eu acho que isso aí vai dar Explica melhor. É porque, ele vai explicar. É porque a pós-verdade é aquela coisa que a gente vê muito, assim, evidente hoje, é na transfiguração da imagem, da verdade, não é? E a anti-pós-verdade é trazer essa verdade não sem que você tenha um resultado que seja... Esse resultado não pode ser engessado, estático, mas sobretudo na arte, né? Na tua habilidade de fazer, não na habilidade de manipular ou vender uma coisa que não é real, né? É muito comum a gente receber na cadeira da gente a pessoa trazendo da IA uma foto e dizer, eu quero esse cabelo. Eu digo, olha, ele não existe, porque essa pessoa não existe, essa pele não existe, esse cabelo não existe. Eu queria deixar esse assunto para depois. Tá porque ótimo. A galera aqui elas vão ficar muito felizes com esse tipo de assunto, mas a gente vai abordar aqui num tema que então é muito propício. Tá ótimo. Muito propício. Tá ótimo. Galera, a gente está falando... aqui, e façam entender as pessoas que estão nos assistindo, nós passamos por um momento muito difícil em todas as áreas. E eu, particularmente, eu aprendi muito. Aprendi tanto equalizar o meu mundo material, físico, principalmente o meu espiritual. Eu necessitei de me chegar até a Deus. E quando eu cheguei nesse momento, eu vi que pessoas na minha cadeira não eram números. Eram pessoas que precisavam de ajuda. Às vezes uma ajuda de um psicólogo que não estava correspondendo. E se tratando de beleza... Vocês dois sabem que
existe uma responsabilidade de atender uma expectativa de pessoas que não são números, são as nossas amadas, queridas, que sentam na nossa cadeira, que estão ali precisando de um trabalho, de um glamour, mas principalmente de uma atenção. Façam elas saber o que para vocês mudaram na nossa área, no nosso trabalho, depois desse momento tão difícil que nós passamos, que é pós-pandemia. O que mudou para vocês? Nós vemos que cabelos às vezes são mais estilizados agora com um acabamento de babyliss, onde a chapinha está deixando um pouquinho de lado. Para você, Beto Galvão, para você, Cláudio Miguel, façam elas entenderem o que para vocês mudaram pós-pandemia. Você, Cláudio, acha que mudou o quê? Eu acho que mudaram, Márcio e Beto, eu acho que tivemos aí, cara, primeiro eu acho que foram períodos o primeiro período no auge foi um período de muito confuso, né? Medo, né? O próprio Márcio falou, eu tive que me aproximar de algo muito, muito maior para pegar na minha mão, para me poder... É como se a gente saísse dali e pegasse na mão de Deus e falar, cara, me ajuda, porque aqui onde eu estou está muito, né, confuso, né? Incerto, né? Talvez uma analogia do que você falou, eu percebi isso. É porque, né, mexe não só na emoção, mexe lá dentro das estruturas, né, Cláudio? Eu tenho uma coisa, Márcio, que mudou muito a minha vida, e eu acho que todos nós, não só cabeleireiro, tá? Seria muito importante para todas as pessoas, e eu adoraria ter feito antes, seria uma mentoria com coach para você entender de autoconhecimento. Porque eu percebo que, às vezes, essas pessoas que você fala, né, o próprio cabeleireiro ou o cliente, ele não se conhece. E a decisão dele, às vezes, é muito, na melhor das intenções, tá, Beto? Intuitiva. Quero me sentir, quero isso. Só que nem sempre aquilo é o melhor para ele. Exatamente. Aliás, muitas vezes não é o melhor para ele. Quando você tem um pouco mais de experiência e você tem... porque isso me deu um olhar muito técnico, por incrível que pareça. Para poder ir além e perceber o que ela não quer e o que ela deseja, sabe? E quando você começa a ter essa sensibilidade um pouco mais aguçada, você começa a transmitir uma segurança e um olhar um pouquinho mais carinhoso e cuidadoso ali para tomar aquela decisão, né? A minha decisão sempre, como eu radicalizo muito, né? Vamos dizer assim, o meu processo diário ele é de muito risco, alto risco. Ninguém vem para parar a ponta comigo. Então, mudança é sempre muito, quero mudar. Então, eu tive que me preparar para isso. Eu fui construindo isso, né? Talvez a minha decisão artística lá atrás, quando eu saí da Rede Werner, não foi comercial. Não foi, em nenhum momento. Foi artística. Ou seja, você teve que dar um upgrade de dentro para fora. Total, Márcio. Para você foi assim também, Beto? A pandemia, ela mexe realmente, até hoje, com muita gente, né? O medo, a vida se resume muito nisso, né? Em amor e medo, né? E a profissão da gente é uma profissão de realmente muito amor que a gente tem pela profissão para poder conquistar, né, o espaço da gente, de formar uma clientela, a partir disso aí formar uma equipe e tudo, como eu falei, é amor e medo. A pandemia deixou isso muito evidente, né? Então a gente teve que atender pessoas que chegavam em condições completamente assim assustadas, né? Gente que levou 2 anos para sair de casa, né? Muito então triste, né, a pandemia não se tratou de uma situação que acabou e agora está liberado, vamos para o shopping cortar o cabelo. Teve gente que se traumatizou até hoje, né? Eu achava que, sem querer te cortar, a nossa profissão ia demorar muito mais por causa da proximidade física. Sim. Não era só, estamos liberados para sair na rua. Pô, mas a pessoa que tinha aquele medo, eu não vou cortar o cabelo, não vou ficar perto de outra pessoa. E se ele tiver, talvez, né?
Eu achei que a nossa ia demorar mais ainda para começar. Não era só em julho, quando eles falaram, não, tá todo mundo liberado para ir para a rua. Márcio, você falou de uma mudança técnica em relação a um período com a escova progressiva e agora uma nova forma que a gente tem aí, né, um volume de cabeleireiros trabalhando uma linha praticamente igual, que é aquele cabelo em linha sólida e com babyliss. Eu acho que isso também está mudando. A gente vai, Márcio, de volta receber pessoas querendo o cabelo mais natural, que valorize mais o trabalho artístico do profissional. A gente é de uma geração que cortar cabelo significava cortar tudo de cabelo. Hoje ficou mais fácil. Hoje ficou mais fácil, mas isso vai mudar, eu acredito muito nisso. Eu acho que igual na medicina estão surgindo os nichos, né? Você tem um ortopedista e ortopedista de joelho. Tem um cabeleireiro, cabeleireiro de corte e cacho. Cabeleireiro de cor e mecha. Então tem um nicho e subnicho, como na medicina. Entendeu? Mas, galera, aqui a gente está falando de um período muito difícil e acredito como vocês dois, tivemos que ter um momento de se reinventar, de reconstruir. E falando de reconstrução e de construção, existe uma galera agora que está surgindo, tentando construir seu espaço, sua carreira, sua agenda, assim como nós no começo. No começo, né? Sim. Olhando para vocês no início, o que vocês diriam para essa galera que está começando? Eu diria estude, né? Eu diria, antes de começar o curso cabeleireiro, saiba um pouco de geometria, um mínimo de geometria. Veja bem, galera, isso é um conselho de pessoas que têm voz no mercado, pessoas que estão ligadas diretamente tudo que acontece no mundo da beleza, tanto no corte como coloração, visagismo. Teu conselho é esse, Beto? O meu conselho é a partir desse, né, que é estude, tenha um mínimo de conhecimento geométrico, que é uma linguagem universal, porque o mercado ele é amplo, não é? Você pode, no futuro, ser um profissional que venha dar aula online ou física e que vai precisar de uma linguagem que seja universal. Então, não se inventa matemática, né? Matemática, ela existe e a gente aplica. Então, a gente tem que ter um conhecimento mínimo, né, de matemático, tem que gostar, não é? Tem que ter, como eu falei, a primeira coisa que eu acho que é uma das mais importantes, gostar de pessoas, né? Se você gosta de pessoas, você vai entender aquela pessoa de forma melhor. Quando ela trouxer as dificuldades dela, né? Quando você puder recebê-la de maneira que você possa orientá-la e atender o suporte, que muitas vezes não é um suporte só técnico, não é só a forma, ela, como o Cláudio mesmo falou, ela não busca só cortar o cabelo, ela busca se sentir melhor e ela tem medo. Então, para esse profissional, ele tem que ter esse conhecimento, mas, sobretudo, ele tem que ter vontade, né? Então, você que está começando agora, olha o conselho do grande amigo Beto Galvão. Você tem que ter muita vontade. É isso, Cláudio? E o teu conselho? Então, o meu conselho, Márcio, você até nos apresentou como educador, né? E eu tenho uma veia educacional muito forte, né? Eu costumo dizer que o bom professor não é aquele que ensina bem, é aquele que faz o aluno aprender, entendeu? Ou seja, você tem que realmente entender por que a pessoa não está aprendendo. Mas eu comecei a montar a minha esteira de cursos, e aí eu fui pelo principal, que é corte, depois desci para o atendimento, ou seja, como compreender o cliente, colocar toda aquela prática, toda aquela técnica em prática. Depois vim para o assistente. Depois eu me questionei, Beto, o seguinte, Márcio, por que a pessoa está entrando nessa profissão? Por que você quer ser cabeleireiro? Você sabe? Pois é. Você sabe o que tem depois da casinha número 1? E a número 2, a número 3, a número 4, a número 5? Ou não? Senão fica muito achismo, entendeu, Márcio? Sim. Por isso que, quando eu comecei a vir nessa esteira de
né, da especialidade para descendo para o assistente, eu montei um treinamento de autoconhecimento para cabeleireiros, onde ele se avalia, ele faz essa pergunta para ele mesmo: será que eu gosto de cuidar de pessoas? Eu acho que cada um pode fazer o que quer, número 1. Só que tem coisas na nossa vida que vão ser facilitadoras e outras dificultadoras. Se você quer ser um atacante de vôlei e tiver 1,80 m, com essa galera hoje que tem 2,10 m, 2,20 m, vai ser mais difícil. Com certeza. Mas você pode ser um atacante de vôlei? Pode. Mas vai ser mais difícil. Se você reconhece isso, cara, eu vou treinar muito mais do que esses caras. Muito mais do que esses caras. Porque eu sei que eu tenho algo aqui, ó, que perde um pontinho. Então, se você tem isso aqui na cabeça, a motivação ali. O que é a motivação? Nada mais é do que motivo para você tomar uma ação. Então, você tem que ter aquele motivo muito claro, né? O que eu vejo, Márcio, hoje, não é tanto lá na frente, a técnica. É antes. Você acha que pessoas estão com a motivação errada, entrando no motivação Existe uma errada? coisa, Márcio. Cara, tem tanta coisa que a gente pode falar que vai tornar um cabeleireiro craque, fera. Que é a regularidade que nós talvez temos aqui de ter 20, 30 anos de mercado com a agenda lotada, né? O Beto uma vez falou para mim: cara, você é um dos únicos caras do Brasil que só corta cabelo e conseguiu passar por esse período todo só cortando cabelo, você não pinta. Eu falei: caraca, é verdade. Pô, mas dá um trabalho do caraca, né? Mas enfim, de tudo isso, né? Eu tenho um slide lindo lá. O que faz um cabeleireiro completo? Tá tudo lá bonitinho. Mas são duas coisas no final do funil ali, Beto, Márcio. Técnica, ou seja, conhecimento realmente do que você tem que fazer ali. Você mecha, você tem que entender fundo de clareamento, toda a questão física do cabelo, né? Mas é comprometimento. É verdade. Comprometimento, cara. A falta de comprometimento faz com que você tropece. Pior do que tropeçar, porque todos nós tropeçamos. O Beto falou, né? Vendo? Dificuldade Sim, passou? Claro, todo mundo. E quando tropeça? Como é que você se reergue, né? Porque tropeçar não só cabeleireiro não, tá? Em qualquer profissão. Você vê, lê a história do Uber. Você acha que o Uber foi o primeiro aplicativo de carro? Não. Pô, gente, história do Airbnb, não foi o primeiro. A gente falando aqui de futebol, né? O Cafu fez vários testes, várias experiências. Não conseguiu. Não conseguia. Pois é. Aí você viu se hoje, tornou um lateral direito referência da seleção brasileira que foi campeão mundial. Pô. Eu tenho uma palavra que me segue, que diz assim: o que me define não é o que falam de mim, é o que eu faço. Uhum. Então é o que você faz, como você faz, que vai definir quem você é. É verdade. Não é quem fala, né? Às vezes falam, não é nem tudo aquilo. Você sabe o que eu escutei sobre isso também? Como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Verdade. Ou seja, se você é um cara ali, né, intenso para fazer uma determinada coisa, provavelmente você vai ser intenso para fazer as outras coisas. Verdade. Já concorda com isso? Concordo. É a questão da vontade, né? A questão que você falou é a vontade, né? Cara, desejo de fazer. Você nasce com aquele motor ali, cara, para fazer acontecer. Galera, tem um assunto aqui, que daqui a pouco você liga, aquele teu assunto, tá, Beto? Mundo digital. Nós vivemos hoje numa era digital, que tudo é digital agora. E nós somos educadores, nós sabemos que a nossa época começamos não sendo digital, mas sendo digital, não é isso, Beto? A gente fazia lá na época da oficina de criação, né, onde era a formatação dessa franquia de todos os cortes, né, que categorizava de 1 que vai até 100 cortes de cabelo. A gente tinha um comprometimento muito grande e tinha que ter uma assertividade muito grande na execução desse trabalho, né? Porque a gente primeiro traçava o que seria o projeto de cada membro dessa oficina de criação, né? Que inclui você e o Cláudio, o Márcio. E a gente tinha que elaborar aquele serviço tecnicamente e passar depois aquele trabalho para aplicação na modelo. E a modelo não é uma modelo
Era uma modelo de boa agência que ia lá e que entregava o cabelo e que só tinha aquele cabelo para que fosse executado aquele serviço e que fosse filmado e que tivesse o melhor ângulo e que tivesse assertividade no resultado final e que não podia fugir da cartilha do prometido. O mágico tinha que fazer a mágica. E depois disso a gente ainda tinha que preparar aqueles líderes de lojas para que eles recebessem aquela primeira abordagem do conhecimento para que ele multiplicasse isso dentro das próprias lojas. A gente terminava aplicando na nossa loja porque já era mais fácil, mas a quantidade de lojas era imensa, né? Mas tinha um pezinho do online ali, não tinha? Então esse vídeo que a gente fazia já era uma coisa muito pioneira, né? Chamavam de DVD? Era o DVD. Aí, galera, você que está nos assistindo. Quem já ouviu falar? Qual que soltou aí? A DVD. DVD. Você pesquisa lá. A gente era analógico, agora digital, né? Tem pessoas que fazem curso dentro da Academia Werner e que elas me encontram. Eu te vi lá. Falei, como você me viu? Lá no negócio lá que passa, não sei nem o nome. E outra, quando a gente não estava atuando, aparecendo como técnico, fazendo o trabalho artístico propriamente dos catálogos das formas dos cortes de cabelo, a gente aparecia como primeiro franqueado, mostrando, né? como exemplo, como foi que conseguiu. Então, a gente termina sendo incentivador, realmente, e essa semente é uma semente que ela continua, né? É a história da gente, que é viva. Hoje, tudo está muito fluido entrando agora de novo nessa pós-verdade, né, Márcio? Mas assim, eu queria saber de vocês o seguinte, nesse mundo de educação, dessa modalidade cabeleireiro, como é que vocês enxergam essa coisa online, híbrido, presencial? O que é melhor? Então, eu acho que a nossa... O que dá mais resultado? Então... Porque... pessoas que estão nos assistindo aqui, talvez são pessoas que estão começando. Claro. Ou até pessoas que querem recomeçar. Claro. Márcio, eu acho que o online ele facilitou muito o acesso à informação. Está muito mais acessível para você. O alcance é muito grande. Muito maior, né? Muito maior. Você consegue hoje atingir uma pessoa fora do país ou no norte do país, né? Seguidores que eu vejo ali às vezes no Instagram comentando. Então, por esse lado, eu acho que melhorou muito. Ou seja, facilitou. Você fica mais fácil de ser acessado. Sim. É isso? Sim. Falar em acesso, Cláudio, depois a gente volta. Sim. Me lembrei aqui, a gente fez um mega show, Beto. Você também estava lá? E Beto era o meu companheiro de quarto, porque a gente tem a mesma filosofia, a gente não queria dormir tarde, ou seja, a gente se combinava. E o Beto fez uma brincadeira. Você pode contar, Beto? Depois a gente volta aqui com o Cláudio sobre essa... Eu primeiro vou dizer a importância do que era, né? O mega show era no Crédito Hall, em São Paulo, para público cabeleireiro pagante, né? E não era barato, era como se fosse o show da Betânia, né? Como se fosse o show da Maria Bethânia. Acho que a gente botou no Crédito Hall mais do que Roberto Carlos coloca os dedos no navio. Não, né? eu sei que eram 5.000 pessoas para assistir, não só a nossa equipe, mas também as outras equipes, que incluía a equipe internacional, né, cabeleireiros de fora do Brasil. Então, reunir cabeleireiro para assistir, cabeleireiro ainda pagando, e pagando caro, é uma coisa bem difícil. Então, a gente fez um feito muito interessante, nem sei exatamente há quanto tempo atrás, há uns 20 anos atrás, 25. Você está me entregando. E eu, Cláudio, brincando com o Márcio, disse assim: Márcio, amanhã a tua foto vai estar ali naquele outdoor, vai ser trocada aquilo ali.
Quando você passar por aqui de carro, olha lá, ó, não vai estar aquela pessoa, vai estar a tua foto. A mulher que você falou, você vai chegar na janela? Não, aí eu continuei, eu digo, olha, e a gente está chegando aqui nesse hotel, tá gostando do hotel bonito e tal, mas olha, vai ter uma multidão embaixo, quando você acordar, e essa multidão vai te aplaudir, e você e eu seremos a Madonna, eu vou ser o Michael Jackson, ou o Mick Jagger. Não, acho melhor, então, pode ser outro? Então, a gente vai acenar da janela e tal, aí a gente brincou, né, e foi dormir. Aí, Márcio, conta o final, como foi de manhã. Gente, quando deu 7 horas da manhã, era um tal de buzina daqui, e a gente com sono, sabe, cansado, porque esse evento, ele, assim, eram 30 minutos somente no palco, mas o que antecede esse evento eram 4, 5 horas exaustiva. Onde havia a preparação de modelo, a gente tinha que fazer todo o cronograma. Passagem de palco, né? Passagem de palco, luz, som, coreografia. ponto, enfim. figurino. Então, a gente ficava exausto no final. E com aquela sensação de dever cumprido, a gente queria descansar. O hotel era muito, muito luxuoso. E a gente escutando aquela buzina, eu, Beto, o que está acontecendo? Ele, não sei, vamos ver, vamos olhar para a janela. O que está acontecendo? Quando a gente olha para a janela... Aí eu chego a minha hora, eu disse, Márcio... Realizou a coisa. Olha aí, ó. Aí embaixo. Olha a multidão. Era uma multidão, gente, fazendo assim pra gente. Desce. O que tá acontecendo? Incêndio, treinamento de incêndio. Era um treinamento de incêndio. Então a gente era os mortos. Eu acho. Aí eu falei pro Márcio, eu disse, Márcio, não vamos descer porque a gente é a parte que fica, é a parte que morre. Mas até a gente saber o que era, a gente ligava aí. Pessoal, vocês não leram aqui que ia ter um treinamento segunda-feira? A gente não. Mas foi, mas é a realização, né? Aí a gente por um segundo pelo menos, vocês acharam? Foi muito bom, muito bom. São momentos da profissão, gente, que a gente muito passa. Bom, gente, muito bom. Que... Essa eu não sabia. Maravilhoso. Essa foi uma pérola até para mim. Não sei se foi no dia que você foi ou se foi no anterior. Porque teve um que você participou com a gente lá, né? No Mega Show. Mas eu não me lembro disso, não. Não, então não foi isso. Eu me lembro, porque teve um episódio em Londres. Rapaz, teve um negócio de incêndio, a gente em Londres. Olha aí, já é outro Tem que assunto. sair. Só que você não tá com a roupa. E o frio? Tá inadequado, né? A gente encostou nas paredes, assim, todo mundo. E você não sabe o tempo que demora aquilo ali. Então, desceu o grupo, né? Era um grupo de brasileiros. E aí, tocou o negócio lá no incêndio, todo mundo desce. Cara, sai de um fake para uma morte real. E congelando lá fora, a gente começou a ficar assim, encostadinho no muro, todo mundo encostado no outro, assim, porque é o que dá, né? Você sai correndo, você não pode... Cara, enfim, você tem que sair, é emergência, sai, corre. Interessante essas coisas, né? Muitas histórias. Cabeleireiro tem então, eu não passei por esse, não peguei esse, não. Muitas histórias. Então, muitas histórias. A gente compartilhou... fora da cadeira, né? São fora da cadeira. Esse que é legal, né? As viagens, os shows, né? Muito legal. Eu já passei por cada uma também, gente. Puxa vida. Enfim, a gente vai ter que preparar outro podcast para contar essas histórias. Só de humor, né? Agora, Beto, você pode voltar com aquele assunto da verdade. Pós-verdade, né? Pós-verdade. O que é que tá isso é uma verdade, né? Que a gente passou. É um trágico cômico, né? Mas é uma verdade. Parece que foi quase uma profecia, né? Quase que se cumpriu, né? Mas só que era só um incêndio. A pós-verdade, Márcio, essa questão que a gente está vivendo agora, né? Da manipulação total da imagem, os sentimentos estão todos trocados, o que é de fato real e interessante, a gente já começa a ver de outra forma. Os valores... Para dar um exemplo, Márcio, tem situação que a pessoa... Isso o mercado já diz.
que tem situação que a pessoa não busca no profissional de qualquer área, não é da área de cabeleireiro, mas o conhecimento técnico e nem um bom atendimento, não. A pessoa vai pela experiência, a experiência necessariamente não precisa ser uma experiência boa ou positiva. Ela pode ter uma experiência impactante, midiática, e que vai levar ela a algum resultado numérico, e as pessoas aceitam isso. A gente vê a situação da pessoa se jogar, por exemplo, eu vejo da pessoa se jogar no chão, tendo uma loja de roupa, por exemplo, de grife, a pessoa se joga no chão, se contorce, joga a roupa por cima, faz aquela papagaiada toda para ter mais like. Então, os valores estão todos mudada, né? Mexidos, né? Então, a pós-verdade, ela vem nesse sentido para que a pessoa, no futuro, acesse. Então, eu estou quase uma campanha, isso que eu estou fazendo, da anti-pós-verdade, né? Eu acho que o tempo, né, ele vai... Eu sempre faço muito isso, sabe, Beto? Eu faço uma análise, assim... Tem uma coisa chamada metaconsciência, que é muito legal de conseguir fazer esse exercício, às vezes, na nossa vida, que é parar e você ver as coisas acontecendo um pouquinho de fora, né? Você se vê inserido naquilo ali e você enxerga um pouquinho a coisa, não só o presente, mas mais ou menos onde pode, o caminho que está seguindo e o que estava no passado. Eu venho estudando, por exemplo, fiz uma postagem que foi legal também, sobre a história das mechas, como é que começou na década de 80, como é que era, Agora eu estou estudando a questão da escova progressiva. Como é que surgiu, né? Enfim, toda essa questão toda, para que demonstre para as pessoas, porque a gente vive, às vezes, numa ótica muito simplista do momento, né? Ou então muito genérica, né? Exatamente. Ele generaliza aquilo ali e acha que aquilo ali é uma verdade e é a única verdade. Você fala, não, calma, isso aqui tem uma história. E às vezes você se torna um pouquinho mais flexível quando você começa a abrir um pouquinho o leque, você fala assim, bom, legal, mas e os outros? É verdade. Vamos respeitar o outro, porque não tem talvez uma regra de como deve ser, tem que respeitar o outro. Né? Vamos entender um pouquinho, porque senão a tua verdade vai ser a única. Verdade. Por isso que eu vejo assim a importância da assinatura do cabeleireiro. Sim. A arte, ela expressa isso, né, Márcio? Uma pessoa que faz algo de arte, ele faz o genuíno, né? Porque se ele não se diferencia, ele simplesmente está replicando, simplesmente. Beto, né? o uso do visagismo vai muito mais além do que o copiar e colar. Sim. Porque para cada pessoa tem uma identidade. Sim. Então, você que tem dificuldade de encontrar uma identidade sua, procure pessoas com referência, pessoas que têm experiência nessa área de criar, né? E de conhecer através do visagismo, não do copia e cola. Como o Cláudio falou, né? Ele não senta pessoas na cadeira para cortar pontinha. Embora, se você não quiser cortar pontinha com o Cláudio, corta comigo. Não, calma, eu esqueci de falar, eu sei parar a ponta também. Mas deixar bem claro aqui para você que está nos assistindo, que talvez são até clientes do Beto e do Cláudio, mesmo aparando a pontinha, pra gente é a mesma emoção, o mesmo carinho, com certeza. A mesma entrega por você, porque, volto a falar, vocês, pra gente, não são números, vocês são vocês. E a gente trata vocês como um indivíduo, como pessoas que estão ali no dia a dia conosco e faz parte da nossa história, não é verdade? Claro. Vocês já escutaram falar do Círculo de Ouro? Não. Não? Já? Não. É um pensador moderno chamado Simon Sinek. Já? Não? Vou falar então para aquela câmera ali, porque é uma coisa muito, muito importante. A maioria das pessoas sabem o que fazem, alguns sabem como fazer, poucas pessoas sabem por que fazem aquilo. Tem a ver com propósito. É diferença de vontade e desejo. Torna a coisa muito mais congruente com você mesmo, entendeu? Por que você está fazendo aquilo ali? Por que você está aqui? E o que você deixa, né? Que é uma coisa muito importante às vezes, Beto, você está falando uma coisa muito legal que você está falando.
que a gente planta? O que a gente deixa? Não é como você senta na mesa, não. É como você levanta. O que as pessoas vão falar da tua história? O que você construiu? Verdade. Porque é isso que o Márcio falou. Você vai acreditar... Claro que existem talentos sempre surgindo, sempre. Né? Às vezes as pessoas me abordam assim, o que você acha? Antigamente tinha muitos talentos, hoje eu não tenho. Eu falei, olha, eu não acho que seja também tão assim, não. Eu acho que em determinadas épocas surgem novos talentos o tempo todo. Sim, claro. O mundo hoje mudou um pouquinho mais, ele tornou a coisa muito mais rápida, né? Acessível, então você vê muita gente acontecendo. Na nossa época é mais analógica das revistas de papel. Né? A gente era reconhecido pela revista de papel. Sim. Não tinha outro caminho, tinha? Me corrija se eu estiver errado. Não. Acho que não tinha. Não Rádio, tinha. TV. TV também, a gente é reconhecido pelas TV, programas de TV. A fazer, mas era muito... Mas é mais o acesso era mídia. muito restrito, né? TV, né? Eu acho que ao longo de 30 anos, eu devo ter feito para a Globo uns 3 trabalhos assim, públicos que aparecessem de forma nacional e outro para a Rede Record só. E depois era muito mais impresso, né? As revistas, revista Mas tem agora uma... com a hora digital, a revista, Beto, você aparece toda hora. Ao contrário. Você aparece toda Não, hora. e existe uma grande diferença. Para você estar na revista, você tinha que ser convidado, né? Hoje, o Instagram é uma plataforma livre. É livre. Você pessoa cria o teu personagem, deseja. o teu avatar. Você pode criar uma imagem. Não, Márcio, até em relação a esse estado midiático do Instagram, eu posso te dizer assim que eu não sou aquela pessoa cuidadosa em fazer com que isso aconteça de maneira que eu alimente tanto, não é? Eu sou até, de uma certa forma, preguiçoso ao ponto de colocar 3 fotografias em vez de iguais. Beto, mas eu vou te dizer uma coisa. No período que realmente a gente fez esse trabalho, eu, você e o Cláudio, para a época da gente tinha um conhecimento nacional muito forte, né? Porque a cada mês a gente estava nas revistas, que eram revistas específicas do mercado, a gente não deixava de participar com a revista, como eu participei como editor da revista, falando da moda internacional, transcrevendo o trabalho que não era eu que fazia, mas que era o internacional, eu falava tecnicamente como foi aquele trabalho. Então, o Cláudio também sempre esteve envolvido nos prêmios, né, Cláudio? Quantos prêmios, né, de revista você ganhou? Como jurado também, Cláudio. Como jurado. Cláudio é sempre constante como jurado, eu né? também como jurado, várias vezes eu também participei, né? E grandes prêmios, né? Prêmios da América Latina, num ambiente totalmente luxuoso, responsável para que aquilo fosse uma coisa importante para o mercado. Então a gente participou de muita coisa no passado, né? A gente já está encerrando, gente. É com muita tristeza que a gente tem que coisa boa, como foi bom, Márcio. Foi muito bom estar aqui com vocês dois. Eu acho que não vai faltar oportunidade pra gente fazer mais. Vamos ver se a gente traz a turma do Corta Tudo, né? Entendeu? Pra gente estar aqui com a turma, né? Eu quero agradecer a presença de vocês dois, tá? É um grande prazer ter vocês como amigos dentro de um programa MG Talk, onde foi criado para você estar junto conosco, participando, interagindo. Você pode dar o seu like, você pode comentar, você pode falar, dizer o quanto o Beto é lindo, o quanto o Cláudio é maravilhoso, quanto eles fazem parte da vida de vocês e quanto eles vão poder contribuir com o teu desejo, com o seu sonho. Quero agradecer a vocês dois, tá? Agradecer mais uma vez pela Davines, uma marca que me acompanha, onde eu sou fã e que tem a responsabilidade de fazer um mundo melhor. Márcio, eu tenho que dizer só uma coisa. Eu sou bonito, mas não aparento. Essa é a minha frase de vida, né? E outra coisa é dizer que foi um prazer, né? Estar aqui ao seu lado, ao lado do Cláudio, pessoa que eu admiro, bons profissionais, boas pessoas, e que a gente possa, com o que a gente falou, de forma tão informal, de forma tão descontraída, mexer com alguém para que ela possa
ter uma direção positiva na carreira, legal isso, que legal. ela possa pegar alguma coisa do que a gente deixou Só, aqui. de repente, uma dica, deixar a sua rede, a minha rede, caso alguém queira entrar em contato direto, também é legal. É Beto Galvão Oficial. Beto Galvão Oficial e Cláudio Miguel Cabeleireiro. Cláudio Miguel Cabeleireiro. Você pode fazer o teu agradecimento, Cláudio, dizer para a pessoa que está te ouvindo o quanto você é feliz de estar aqui. Tá feliz, Cláudio? Então, é o meu primeiro podcast esse ano. Então, queria agradecer a você, queria agradecer também, não só por participar, mas eu acho que a leveza, né? E a empatia que todos nós temos aqui, né? A gente já se conhece, como, né? Acho que ficou claro aqui. Talvez a amizade venha muito antes, né? O respeito, a amizade e a admiração, né? Essa admiração, eu até coloquei também, lá no grupo isso, eu acho que a admiração que a gente tem um pelo outro nos torna, assim, muito igual, né? A gente é muito igual um com o outro, né? Desapegado, né? De ter, eu sou melhor, sou maior. Não existe quem corta mais, gente, pinta mais e ter mais clientes. Acho que isso não é um mérito. E talvez isso seja minha colocação para essa indústria, né? De tanta assim, concorrência, às vezes até interna, dentro do próprio salão, né? Que às vezes quando me perguntam, mas algumas coisas, eu digo, talvez se eu puder ser melhor, é indiferente o que o outro, meu concorrente, está fazendo. Então eu sempre olho, talvez a dica que eu possa dar é isso, agradecer muito isso e sejam melhores, procurem saber como vocês se perguntem, né? Beleza, como Cláudio. pode melhorar, só isso. Obrigado por vocês contribuir pelo Muito obrigado. podcast MG Talk, tá? E que fique o convite aqui para as outras vezes. Com certeza. Tá? Verei. Para você um beijão, muito obrigado por você estar aqui nos acompanhando. Um grande beijo. Não é o beijo do gordo não, mas é um beijo do magrinho. Fica com Deus, tá?